Graças e paz, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Retornamos agora com as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, graças a Deus. E hoje nós temos como tema da nossa lição o ser nascido de novo. A lição de número 10, lá da nossa revista Ser Discípulo. Espero que todos estejam ansiosos, estejam prontos para nós estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você que está a primeira vez conosco, né? O que é a Escola Bíblica Dominical? Nós nos reunimos, né, muitas das vezes de forma presencial, mas agora de forma online, para estudar a Palavra de Deus através de temas. E o tema que nós estamos estudando é sobre o ser discípulo. Ser discípulo, o que é isso? É seguir a Cristo. E isso envolve algumas tarefas, isso envolve nós conhecermos o ser de Deus. E hoje nós vamos ver o que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus, para ser aceitos por Deus como seus filhos. E eu te convido para a gente estudar junto a Palavra de Deus nesse momento. Amém? Meus irmãos, o texto base da nossa lição está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 8. Amém? Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? É interessante a gente contextualizar esse tema e a gente também comentar um pouquinho essa passagem bíblica. Amém? Nós vamos responder também algumas perguntas durante a nossa lição desse dia. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você e respondê-la também é: o que é o novo nascimento? Como se dá o novo nascimento? Né? O novo nascimento é um ato de Deus pelo qual vida eterna é concedida ao crente. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5,17, é um versículo muito conhecido. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, você já deve saber até de cor, né? Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Abra sua Bíblia também lá em Tito 3, 5. Olha só o que diz. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós vemos que o novo nascimento é um ato de Deus pelo qual ele nos concede a vida eterna. Existem outras passagens que falam sobre o novo nascimento, mas eu quero me deter com vocês hoje aqui nessa conversa de Jesus com Nicodemos. Amém? Nascer de novo significa nascer do alto. Jesus responde, não sei se vocês observam no verso 3, que Jesus responde a uma pergunta de Nicodemos que Nicodemos não fez. Ele, na verdade, Cristo, leu o coração de Nicodemos e foi no centro do problema dele, ou seja, a necessidade de transformação espiritual ou regeneração produzida pelo Espírito Santo. Vejam bem, meus irmãos, Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Ele compunha
lá o Sinédrio, que era o supremo, né, tribunal daquela época. Então era uma pessoa que conhecia a lei, vivia uma religiosidade, mas ele foi até Jesus e confessou que Jesus era enviado de Deus, porque ele entendia que só quem vinha de Deus poderia fazer o que Jesus fazia. E aí Jesus, de forma bela, no capítulo 3, no verso 3, diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemo diz: como é que eu posso, sendo velho, nascer de novo? Como é que eu posso? Tem como? Aí você deve estar se perguntando. Jesus disse: importa nascer de novo para que eu entre no reino de Deus. E como é que isso acontece? Olha só, meus irmãos, abram as Bíblias de vocês, só voltar um pouquinho lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem são esses que receberam? Receberam quem? Receberam Jesus. Todos aqueles que receberam Jesus, recebem Jesus como aquele enviado pelo Pai, têm a vida eterna. E eles ganham também com isso um novo nascimento, que é uma transformação de vida espiritual. Aquilo era inconcebível para Nicodemos, porque Nicodemos vivia num círculo de religiosidade, de tradições. Então, para eles, naquela época, isso era muito novo. Então, Jesus vem e diz o seguinte: olha, é necessário que você nasça de novo, vocês nasçam de novo, para que você tenha parte no meu reino. Amém? Outra coisa, nascer de novo também carrega a ideia de tornar-se filho de Deus. Ao nascermos de novo, através da fé em Cristo Jesus, quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós recebemos também o poder de sermos chamados filhos de Deus. Carrega-se também essa ideia. Veja bem, quando Jesus disse não pode ver o reino, o problema também era que existia esse problema entre os fariseus, como eu já falei anteriormente, que eles pensavam que adentrar no reino de Deus era meramente fazer parte da linhagem dos judeus e também observar a exterioridade, só aquilo que eles colocavam como obra, aquilo que era exterior, uma falsa doutrina, coisas que eles praticavam naquela época, né? Ou seja, apenas exteriorizar a religiosidade. Amém? E aí eles pensavam que com isso os qualificariam para entrar no reino. E o que Jesus estava falando, dizendo para eles que não necessariamente, e não era isso que eles tinham que fazer, mas sim uma transformação de vida do espírito deles. Amém? No verso 5, aí do capítulo 3 de João ainda, verso 3, capítulo 3, o verso 5 diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou não pode ver o reino. Meus irmãos, Jesus não se refere aqui à água literal, mas à necessidade de purificação. No Antigo Testamento, por exemplo, quando a água é usada de maneira figurada, isso geralmente se refere à renovação ou purificação espiritual, especialmente quando é usada em conjunto com o Espírito. Quando Jesus fala aqui que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, significa que nós precisamos de uma purificação espiritual para que a gente venha entrar no reino de Deus. E a purificação espiritual se dá com um novo nascimento. Amém? O homem precisa passar por uma transformação para que ele tenha a vida eterna, para que ele tenha uma nova vida através de Cristo Jesus. Meus irmãos, seguir Jesus implica uma experiência de transcendência,
uma abertura para o universo e a realidade espiritual. Seguir Jesus é passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Para descrever esta profunda experiência, Jesus usou a figura de nascer de novo, ou renascer. Assim como há um nascimento natural, que é físico, biológico, chamado por Jesus de nascer da carne, há também o nascimento espiritual, chamado por Jesus de nascer do Espírito. Nas palavras de Ed René, nesse nascer de novo, nós nos rendemos a Deus e confessamos: eu abro mão do controle da minha vida para experimentar o seu Espírito agindo sobre o meu espírito. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós o recebemos como o Filho de Deus, o enviado do Pai, nós abrimos mão do controle da nossa vida e entregamos a Jesus, que por meio do Espírito Santo vai controlar e guiar os nossos passos aqui na Terra. Amém? Charles Spurgeon diz o seguinte: o novo nascimento é o processo mais radical e integral concebível. É, de fato, algo mais que uma mudança, é uma criação. A regeneração é algo mais que uma mudança de vida, meus irmãos. É ter uma religião apropriada. Pois não diz necessário vos é ser lavados, necessário vos é ser melhorados, necessário vos é ser elevados, mas diz necessário vos é nascer. Nascer. Amém? É também, meus irmãos, o nascer de novo é muito mais do que uma mudança de opinião. É muito mais que isso. Engloba muito mais coisas do que mudar apenas de opinião. O texto não diz que vocês têm que mudar suas opiniões e absorver novos conceitos, mas diz necessário vos é tornar uma nova natureza. Necessário vos é nascer de novo. Nós precisamos ter uma nova natureza. Amém? E é muito mais que uma religião. Nascer de novo não é uma religião, mas é uma experiência pessoal de transformação de vida. Amém? Meus irmãos, os conceitos podem ser modificados uma ou outra vez e, contudo, o homem pode não estar mais perto de converter-se em um filho de Deus. Mas se o Espírito Santo muda a natureza, então se realiza um novo nascimento. Só o Espírito Santo pode regerar ou gerar em nós uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a mudança inicial não é a única que o homem redimido experimentará. Toda a sua vida cristã consistirá de uma sucessão de mudanças, movendo-se sempre rumo à perfeição espiritual. Para realizar essas mudanças, o Espírito Santo emprega vários meios, sendo que provavelmente o mais eficiente são os escritos do Novo Testamento. Meus irmãos, eu não estou lembrado agora de cabeça qual é o autor que fala sobre isso, mas ele diz que o livro de Atos poderia também, de Atos dos Apóstolos, que está aqui na Bíblia, diz também que esse livro podia ser denominado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos tantas coisas, tantas evidências de que o Espírito Santo de Deus andava com os discípulos e fazia com que eles tivessem uma nova vida, fazia com que eles transformassem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Nós vemos um exemplo de Pedro. Pedro, quando estava na presença de Jesus, tinha algumas atitudes precipitadas, mas quando Jesus vai para o Pai e Pedro assume um papel importantíssimo na vida da igreja primitiva e na vida daquelas outras pessoas que estavam sendo agregadas à igreja, naquela época nós vemos que Pedro tem uma transformação de vida, é uma outra pessoa. E ele foi grandemente usado por Jesus na sua época, porque ele teve uma nova vida. Reconheceu Cristo como aquele enviado pelo Pai. E Cristo lhe concedeu a vida eterna. Lhe concedeu o Espírito Santo para agir de forma transformadora
na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero falar agora um segundo ponto com vocês, que fala sobre quem produz o novo nascimento. Podemos nós mesmos nos regenerarmos? A gente pode fazer isso? Eu tenho como fazer algo que venha me dar uma nova vida ou ser uma nova criatura? Eu posso fazer alguma coisa? Eu mesmo posso gerar uma nova vida? Posso? Quem é que produz o novo nascimento? Boa pergunta, né? Meus irmãos, a Escritura mostra com clareza que apenas Deus pode realizar a transformação necessária para capacitar os seres humanos a fazer o que é agradável aos seus olhos, aos olhos de Deus. Meus irmãos, ainda em João, capítulo 1, eu quero novamente ler com vocês o que diz os versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que dá o poder para você ser transformado em filho de Deus? Jesus. A saber, aos que creem no seu nome. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Apenas Ele pode dar nova vida a você e a mim. Amém? Repare que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência. Talvez Nicodemos pensasse que ser filho de Deus, pelo fato de ele ser judeu, fariseu, conhecido da lei, o tornava filho de Deus. Mas aí Jesus vem, inaugura um novo reino e diz: para fazer parte do meu reino, necessário é nascer de novo. Meus irmãos, repare que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência, tá? Não nasceram por descendência natural, como diz aqui o verso. Nem pela decisão humana autônoma, nem pela vontade da carne, como diz aqui. Mas exclusivamente pela ação de Deus. Amém? Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. A regeneração é uma obra totalmente divina, realizada pelo Espírito no coração do pecador. Amém? Quem realiza essa obra regeneradora é o Espírito Santo de Deus. Veja que Deus nos dá a oportunidade de termos a sua natureza em nós, que é o Espírito Santo. Então Ele nos concede o Consolador, aquele que vai nos capacitar durante a nossa caminhada espiritual, vai nos mostrar e nos guiar qual caminho andar. Vai nos ensinar os mandamentos de Deus. O Espírito Santo é esse agente que vai nos regenerar e nos dar uma nova vida. Amém? Meus irmãos, no Antigo Testamento, eu falei até isso anteriormente, a água era usada para simbolizar a purificação interna. O uso mais notável desse símbolo é visto em Ezequiel 13, 25, diz o seguinte... Então, Ezequiel 13, 25, diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém? Então, a nova vida, a ação do Espírito Santo tem o poder para nos purificar, para nos limpar de todas as imundícies, de todos os conceitos que nós tínhamos antes de se tornarmos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, então Jesus está dizendo aqui que se a pessoa não for purificada por Deus, veja bem, Jesus está dizendo que se a pessoa não for purificada por Deus, ela não pode entrar no reino. O Espírito, por sua vez, é o agente divino que produz o novo nascimento. Portanto, Jesus está afirmando a necessidade de purificação interior
e regeneração para que a pessoa possa entrar no reino de Deus. Vou voltar lá com Nicodemos ainda, lá no capítulo 3 de João. Nicodemos, conhecedor das Escrituras, conhecedor dos mandamentos, vivia no meio de pessoas também conhecedoras das Escrituras, mas vivia algo meramente religioso. Meramente religioso. Religião, tradição, não concede vida eterna a ninguém. Não concede vida eterna a ninguém. Somente o nascer de novo, somente a transformação espiritual concede a você e a mim uma nova vida, uma vida eterna com Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nesse novo nascimento somos totalmente dependentes da ação do Espírito. Jesus ensina que o vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Isso está lá em João 3,8. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quis dizer que assim como o vento não pode ser controlado ou compreendido pelos seres humanos, mas os seus efeitos podem ser testemunhados, assim também acontece com o Espírito. Mas a prova da sua obra é aparente. Você não consegue ver o vento, mas você pode senti-lo. Você não consegue controlar o vento, nem colocar dentro de uma caixa, mas você consegue sentir o vento e as ações do vento. Igualmente o Espírito Santo de Deus. Você não vê, mas você pode, através das suas ações, reconhecer que Ele habita em você. Aquele em quem habita o Espírito de Deus, esse mostra evidências de uma vida regenerada e de uma vida transformada. E isso é aparente, viu? A ação do Espírito na regeneração é misteriosa, como os movimentos do vento. Coisa de Deus. Amém? Quando Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, lá em João 3,6, ele não está usando a palavra carne no sentido de natureza humana escravizada pelo pecado, como Paulo faz frequentemente, mas no sentido da fraqueza humana. O sentido do texto é que aquele que tem um novo nascimento apenas físico continua sendo uma pessoa não regenerada, mas aquele que é nascido do Espírito se torna uma pessoa regenerada, um filho de Deus. A regeneração, portanto, provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Meus irmãos, eu quero parar aqui com vocês e eu quero meditar com vocês nesse sentido. Quando você nasce, e aqui talvez a gente faça uma grande confusão, e o mundo faz essa grande confusão, todo mundo pensa que é filho de Deus. Se você perguntar para o seu vizinho, para um amigo meu, você é filho de Deus? Ele vai responder, eu sou filho de Deus. Contudo, nós acabamos de ver que a palavra de Deus diz que para se tornar filho de Deus é necessário nascer de novo. É necessário reconhecer Jesus como aquele que Deus o enviou, confiar nele, entregar a sua vida a ele. E com isso nós vamos receber o Espírito Santo, que irá regenerar a nossa vida. E nós passaremos por uma transformação espiritual para isso. Prestem atenção. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. É por isso que Jesus nos chamou. É por isso que Deus nos comissionou. Nos tornou discípulos. Para que a gente diga isso para as pessoas. Você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar o ser regenerado pelo Espírito de Deus. Nós precisamos falar isso, meus irmãos. Nós precisamos viver isso. Fazer discípulos tem que ser um projeto de vida nosso. Nós não podemos perder Cristo de vista.
Cristo nos chamou para sermos pescadores de homens. Ele disse: sigam-me e vocês se tornarão pescadores de homens. Seguir significa não perder alguém de vista. Não perca Jesus de vista. Acompanhe os seus passos. Faça o que Ele disse que é para você fazer, ordenou, faça discípulos. Diga às pessoas que elas são apenas criaturas, não filhas de Deus. Para que elas tenham a vida eterna, elas precisam reconhecer Jesus como Salvador de suas vidas. Amém? Eu quero repetir isso mais uma vez com vocês. Amém? A regeneração, portanto, provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, resumindo, o que nós estudamos hoje, tem 3 perguntas que vão resumir, 3 perguntas e 3 respostas que vão resumir o que nós estudamos no dia de hoje. O que é o novo nascimento? É um ato de Deus pelo qual a vida eterna é concedida ao crente. Deus nos torna co-participante da sua natureza divina. Amém? E como é que se dá? Pela transformação espiritual concedida por Deus através do Espírito Santo. A salvação traz-nos a purificação divina do pecado e a dádiva de uma vida nova. E quem produz? O Espírito Santo. Ele é o agente da obra regeneradora. Amém? Você já nasceu de novo? Você acha que tem uma vida nova? Já teve essa experiência com Jesus? Ou você se identifica com Nicodemos, que vivia apenas uma vida religiosa e precisou ter aquele encontro com Jesus para conhecê-lo? Você precisa ainda disso? Se você precisa, confesse o Senhor como Salvador da sua vida e você receberá uma nova vida, um novo nascimento. Você terá a oportunidade de o ter. Amém? Meus irmãos, a próxima aula nós vamos estudar quais são as evidências do novo nascimento e a filiação do discípulo. Amém? Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau. Vamos temer.